A paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus, estamos lendo o livro de Josué e o livro de Lucas. Hoje vamos ler Josué capítulo 10. Vamos ler versículo 11, 12 e 13. E sucedeu que, fugindo eles diante de Israel, à descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até a Zeca, e morreram, e foram muito mais os que morreram das pedras da Saraiva do que os filhos de Israel mataram a espada. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor Deus amorreu na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Vamos ler também Josué 10, 42. E de uma vez tomou Josué todos esses reis e as suas terras, porquanto o Senhor, Deus de Israel, pelejava por Israel. Então Josué e todo Israel com ele se tornou ao arraial de Gilgal. Deus de Israel pelejava por Israel. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós precisamos, Senhor, todos os dias nos enchermos de Ti, bebermos da fonte viva e comermos, Senhor, como nosso maná, como nosso alimento. Te adoramos, Senhor, porque o Senhor é fiel com todo aquele que te busca e te serve de coração. Te adoramos pela maravilha que o Senhor fez ao teu servo Josué e ao teu povo Israel. Aqui, Senhor, em Gibeão, em Aijalon, Senhor Jesus, que maravilha! O Senhor entregou todos aqueles que perseguiam e oprimiam Israel. E entregou, Senhor, a Israel aquilo que era de propriedade deles. Ajuda-nos, Senhor, a tomar posse daquilo que o Senhor nos entregou. Assim como o Senhor lutou por Josué e Israel, nós te pedimos, luta por nós. Aleluia. Veja que maravilha aqui em Josué. Deus de Israel pelejava por Israel. Aí quando você olha o versículo 12, o sol parou, versículo 13, a lua parou. Versículo 11, foram muito mais os que morreram das pedras da Saraiva do que os filhos de Israel mataram a espada. Depois que Ai foi tomada, os gibeonitas vieram de uma maneira na surdina e fizeram uma aliança com Israel, para eles não morrerem. Eles se entregaram como escravos ao povo de Israel. E as outras nações, Esbom, Jerusalém, onde havia cidades fortes, exércitos numerosos, soldados valorosos, 5 reis se uniram para vir lutar contra Gibeão, porque eles tinham se unido a Israel, se tornado escravos de Israel. E aí os gibeonitas clamaram a Josué que viessem socorrê-los. E Josué veio, marchou uma noite toda. E no outro dia aconteceu esse milagre. O Senhor disse para Josué que todos aqueles soldados foram entregues nas mãos deles. E o Senhor ouviu a voz de um homem, para que parasse a natureza, para que parasse o movimento da terra, para que parasse o movimento da terra ao redor do sol, por quase um dia inteirinho. Um dia singular, quando Deus, Ele mesmo, o Senhor falou aqui na palavra, que mais morreram as pessoas com a chuva de Saraiva, as pedras que caíam do céu, do que pelas espadas de Israel. Então aqui o Senhor está deixando claro que o povo de Israel, eles eram vitoriosos porque Deus lutava por eles. Que diferença, não é verdade? Nós lutarmos com as nossas mínimas forças, insignificantes,
e o Senhor mesmo tomar posição por nós e lançar as pedras sobre o inimigo. É algo maravilhoso. Quando o povo de Israel era fiel ao Senhor, o Senhor lutava por eles. Quando o povo de Israel desobedecia a sua palavra, o Senhor entregava o povo de Israel aos inimigos para serem mortos. Por que Satanás se rebelou contra Deus? Porque ele foi desobediente à palavra de Deus. Por isso hoje Deus não admite quando nós desobedecemos a palavra de Deus. Ele nos entrega a própria sorte, porque isso aí a origem é o diabo, é Satanás, é a rebelião contra a autoridade soberana de Deus. Mas quando nós nos humilhamos, é como o véu que é colocado sobre a nossa cabeça. O véu tipifica a submissão. Então, quando nós obedecemos a palavra do Senhor, nós estamos na posição do véu, reconhecendo que nós temos um Senhor, que nós temos um marido, que é o próprio Deus Criador dos céus e da terra. E quando nós obedecemos o que Ele fala, Ele luta por nós. A grande diferença, na verdade, é você lutar por você mesmo e Deus lutar por você. Que o Senhor tenha grande misericórdia de nós. Hoje está tão perto de Satanás ser tirado, aquele que é a rebelião que está dentro de nós, ser expulso da face da terra, ser expulso da presença de Deus do terceiro céu e ser preso no Hades por 1000 anos no abismo. Você pode fazer isso? Pois é, lá em Apocalipse diz que o Senhor, o anjo, que é o próprio Senhor, é quem prendeu Satanás lá. Que tal o Senhor fazer isso por nós? E nós só desfrutarmos. Lá no livro de Ezequiel e de Isaías, 14, 28, fala que os vermes vão cobrir Satanás. As pessoas morrem e são enterradas no cemitério, e a terra come a parte pó do nosso corpo. E esses mesmos vermes vão cobrir esse anjo rebelde, que a natureza dele hoje está dentro de todos nós. Mas na volta gloriosa do Senhor nós vamos ficar livres. Você quer lutar contra ele ou você quer que o Senhor lute por você? Aqui o Senhor lutou por eles, mas eles foram à guerra. Nós temos que fazer a nossa parte. Irmos diante do Senhor, nos purificarmos, não termos nenhum outro Deus além dele. Quando ele disser sim é sim, quando ele disser não é não, nós precisamos aprender a obedecer o Senhor. Nós vamos desfrutar da glória de Deus expulsar os inimigos de diante de nós, de nós vermos coisas sobrenaturais acontecerem na nossa vida, coisas maravilhosas que só Deus faz. O sol e a lua parar, o rio Jordão ser cortado, as águas de cima das de baixo, o mar vermelho se abrindo. Que o Senhor nos dê a graça de nós temermos o Senhor e conhecermos Ele na sua profundidade, na sua largura, na sua altura. Que o Senhor possa nos dar essa graça gloriosa. Que Deus abençoe você. Se você quiser fazer parte do Israel, você precisa aceitar o israelita genuíno dentro de você, que é o Senhor Jesus. Se você crer nele e você chamar, ele vai morar dentro de você. E você fará parte do único povo que ele tem, que se chama a Igreja ou o Corpo de Cristo. Aonde ele é o Senhor, aonde ele é o pastor, o general, o capitão. Vamos ser bons soldados fiéis, vamos estar na posição correta, na submissão ao Senhor, para que o Senhor possa nos usar. Hoje a maior luta que tem é a luta contra as trevas, contra o diabo. E o diabo, ele é um espírito, porque os anjos são espírito. Se fosse um homem com corpo físico, você poderia lutar contra ele, feri-lo, matá-lo. Mas ele é espírito. Como é que você vai esmurrar um espírito, prender um espírito, algemar um espírito? Pois é. Então, para cada luta tem a arma certa. E as armas que o Senhor falou para nós, que nós temos que ter para vencermos essa luta espiritual contra o anjo das trevas, o diabo, Satanás, é ter a salvação como capacete, é ter a fé como escudo,
é ter a palavra de Deus como a espada, é ter a pregação do Evangelho como os sapatos, os calçados, é obedecermos à justiça do Senhor como nossa couraça, como nossa proteção. Que o Senhor tenha grande compaixão de nós, que Ele nos ensine a manusearmos, a usarmos essas ferramentas espirituais. Satanás não terá vez. Mas se nós não usarmos as armas certas, as proteções corretas, nós vamos cair nas mãos do povo de Ai. Que o Senhor nos abençoe grandemente. Que Deus te abençoe. E essa semana seja uma semana gloriosa, vitoriosa, cheia da pregação do Evangelho. Vamos pegar o escudo da fé, exercitar a fé e andar por fé cada dia. Que Deus me abençoe, que Deus te abençoe grandemente. Amém.